Hello, minha gente! Chegamos a mais um dia e estou muito feliz com os testemunhos, com tudo aquilo que está acontecendo e realmente, assim, só tenho a agradecer a Deus e a cada um de vocês que tem realmente confiado no processo, né? Confiado em Deus e confiado no processo e tem realmente vivido essa experiência tão legal, tão importante. Bom, a lição de hoje ela diz o seguinte, que nenhum dos nossos pensamentos são neutros. Bom, o que que ela quer enfatizar, o que que ela quer dizer com isso? Eu poderia resumir essa lição em dizer o seguinte, que todos os nossos sofrimentos estão unicamente ligados, diretamente ligados às histórias que nós contamos para a gente mesmo. Né? Eu já falei anteriormente a respeito da diferença entre dor e sofrimento, mas eu vou relembrar, né, que a dor é o fato, né? A dor é o evento e o sofrimento é a maneira com que nós lidamos com esse fato ou lidamos com esse evento. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender nessa lição é que muitas vezes, porque achamos que aquele pensamento ele é uma bobeira, ele não tem significado, não significa que ele não tenha efeito, né? Porque nós sabemos que todos os nossos pensamentos, eles expressam o nosso sistema de crenças e na verdade, juntamente com ele, vem o sentimento, né? E o sentimento altera o nosso corpo, altera a maneira com que nós enxergamos a vida, altera a maneira com que nós vemos as coisas e etc. Até mesmo a produção de serotonina, a produção de endorfina, a produção de dopamina e tantos outros neurotransmissores e tudo mais, nos deixando muitas vezes tristes, ansiosos, deprimidos, estressados, em pânico, né? E tudo isso vem da maneira com que nós lidamos com os pensamentos. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que o pensamento de medo, o pensamento que tem a base no ego, no medo, ele traz sofrimento, né? Ele traz separação, ele traz uma realidade muito triste, porque é uma realidade inexistente, ela é contrária ao que é. Né? E todas as vezes que eu e você estamos tendo pensamentos que nos levam a sentimentos de sofrimento, de dor, de perda, de falta, de ausência, né? E tudo isso, nós estamos ligados diretamente no medo. Né? E ele cria realidades para nós, e muitas vezes realidades na nossa mente, mas que são, como eu já disse anteriormente, para o seu cérebro, são tão reais como se estivessem fora de nós, que nos levam à depressão, à ansiedade, ao pânico, ao medo, à desilusão, à frustração e tudo isso. Né? Como nós já falamos, tudo isso são, na maioria das vezes, criados simplesmente por aquilo que nós colocamos na nossa cabeça. Expectativas que fizemos e que, na verdade, ninguém de nós sabe o amanhã ou sabe aquilo que não se pode controlar. Então, eu costumo dizer que se você está se machucando, é porque você quer controlar aquilo que não é da nossa alçada controlar. Né? E quando nós queremos fazer isso, nós brigamos com a realidade do hoje, brigamos com a realidade do que é, nós então começamos a sofrer, né, com esses pensamentos. Outra coisa é quando nós generalizamos, né? Quantas vezes nós saímos do fato, do evento, da realidade do que é, para generalizar, né? Então eu nunca vou fazer isto, ou eu nunca acerto, ou fulano nunca acerta, eu sempre, né? Todos os homens, todas as mulheres, toda generalização, ela leva a um sentimento de separação, né? Porque quando eu separo, quando eu generalizo, eu digo todas as pessoas, né? Eu estou dizendo, eu estou me separando delas, e com ela é lógico que vem o ego aí, com muitas outras facetas dele, né? Então nós podemos entender
que o pensamento, ele é então a, aí a raiz da maioria, se até arrisco dizer, de todos os nossos sofrimentos e às vezes que nós saímos do eixo, né? E a realidade, às vezes, é muito diferente do que aquela que nós fizemos na nossa mente. Por isso é importante, ao vir um pensamento, sempre você analisá-lo e questionar. Isso é verdade? Eu posso ter certeza que isso é verdade? Como eu posso ter certeza que isso é verdade? Acho pelo menos 3 evidências de que você tenha certeza de que isso é verdade. Depois, você pode se perguntar como eu reagiria se eu não acreditasse nesse pensamento. Depois, você se pergunta o que minha vida seria se eu não acreditasse nisso. E você vai surpreender com as respostas. Eu vou dar um exemplo bem bem nítido, bem corriqueiro do dia a dia para você, tá? Um exemplo, vamos supor que eu estou preocupada porque eu tenho que pagar uma conta no sábado. Então, a primeira pergunta é: isso é verdade? É verdade, eu tenho que pagar uma conta no sábado. Posso ter certeza que isso é verdade? Não, porque eu não sei se eu vou estar viva no sábado. Hoje é sexta e eu tenho hoje, o agora. O sábado não me pertence, o sábado pertence a Deus e eu espero estar viva no sábado, mas eu não posso ter certeza que estarei. Como seria a minha vida sem este pensamento? Nossa, se eu não estivesse preocupada, sem esse pensamento de preocupação, eu estaria alegre, feliz, vivendo minha sexta-feira com toda intensidade. Eu estaria aqui usufruindo, né, desse momento, eu estaria rindo, eu estaria feliz. E como que eu me vejo agora, depois de analisar, que a única coisa que eu tenho de verdade é o hoje, é o agora, e que a minha preocupação do dia de sábado, do dia de que ainda está por vir, não vai mudar o fato de que eu nem sei se eu vou chegar lá e eu não sei como as coisas acontecerão ao chegar lá. Então é muito importante que você questione, né? Se você coloque os seus pensamentos à prova, sabendo que eles têm efeito sim, e que se você não fizer isso, eles podem sim alterar os seus sentimentos e, consequentemente, alterando a sua realidade. Então, que você não subestime os seus pensamentos, eles não são neutros, né? Todos eles, por mais bobinhos que pareçam ser, eles alteram os seus sentimentos e, consequentemente, a maneira com que você enxerga o mundo, a maneira com que você enxerga a vida. E eu gostaria de terminar essa lição com uma história ah, que eu li, que eu achei muito interessante, exatamente para a gente entender essa nossa pequenez diante, né, do futuro, diante daquilo que a gente não pode controlar, né? A gente não pode andar contra o fluxo, né? Então, o fluir da vida pertence a Deus, o fluir da vida pertence àquele que é o dono da vida. E o nosso papel é nos permitir fluir com ela. Eu estava falando com um cliente ontem e eu ainda disse para ele, eu cheguei a um momento na minha vida que eu estou cansada já de nadar contra a correnteza. E hoje eu estou mais propensa a sempre estar indo com a correnteza, né, fluindo com ela, porque quando a gente flui, as coisas são naturais, as coisas acontecem, né, as coisas elas são mais suaves, né, e a vida fica leve, a vida fica mais bonita, a vida fica mais melhor de ser vivida, melhor dizendo. Então, essa história, ela diz o seguinte, eu vou dar uma lida aqui para não esquecer de nada, e é para você pensar, né? Ela diz o seguinte, um jovem agricultor foi para a cidade assistir a uma cavalaria passar. O capitão da cavalaria percebeu que o garoto estava entusiasmado com todos aqueles cavalos passando pelas ruas. Ele se aproximou e perguntou se o rapaz queria de presente um potrinho. O jovem não hesitou em aceitar a oferta. Chegando em casa, pai e filho fizeram um curral e colocaram o potrinho. O vizinho, vendo a movimentação, falou com o pai.
Seu filho é um menino de muita sorte. Ele foi ver a cavalaria e ganhou de presente um cavalinho. O pai respondeu: sorte ou azar, somente o tempo dirá. O tempo passou, o potrinho se tornou um cavalo e, vendo a cancela do curral aberta, fugiu. O vizinho aproximou-se do pai e disse: seu filho tem um terrível azar. O cavalo foi embora. O pai respondeu: sorte ou azar, somente o tempo dirá. Passando algum tempo, o cavalo voltou rodeado de cavalos selvagens. Cavalos selvagens não têm donos. O vizinho aproximou-se do pai e disse: seu filho é um menino de muita sorte. O cavalo trouxe outros 2 cavalos para dentro do seu curral. O pai, mais do que depressa, respondeu: sorte ou azar, somente o tempo dirá. Um belo dia, ao tentar domesticar um cavalo selvagem, o filho cai e quebra a perna. O vizinho novamente fala com o pai. Interessante, seu filho foi para a cidade, ganhou um potrinho, o potrinho virou um cavalo, fugiu, trouxe vários cavalos, o jovem vai domesticar o cavalo selvagem e agora quebra a perna. Que azar! E o pai respondeu: sorte ou azar, somente o tempo dirá. Veio a guerra e todos os filhos dos fazendeiros foram colocados para ir ao combate. Somente o filho do fazendeiro que ganhou o cavalinho não foi para a guerra. Com isso, nós podemos dizer que o tempo é o melhor de todos os mestres. Somente o tempo vai dizer o final do enredo, não é verdade? Quantas e quantas vezes nós não entendemos muitas coisas que acontecem na nossa vida, mas sabendo que no caminho do amor, tudo aquilo que acontece conosco, né, é para nos fazer melhor, é para nos fazer mais preciosos, é para nos aperfeiçoar, nós sabemos que sempre nós vamos estar tendo um bônus de toda dor, de tudo aquilo que a gente passa. Mas quando a gente anda no caminho do medo, a maioria das nossas dores, os nossos sofrimentos são acrescentadas pelas ilusões da nossa mente, pelos jogos que a nossa mente costuma jogar com cada um de nós. Por isso, não viva o amanhã, porque ele ainda não te pertence. Não viva o ontem, porque ele já não te serve mais. Viva o hoje, viva agora. E se pergunta a cada pensamento: esse é um pensamento que provém do passado? Esse é o pensamento que está vindo de amanhã, que eu ainda não tenho, que não me pertence? Como diz a história, só o tempo dirá. Por isso, se pergunte: isso é verdade? Eu posso ter certeza que isso é verdade? Como eu posso ter certeza que isso é verdade? Como eu agiria se eu não acreditasse nesse pensamento? E por último, como seria a minha vida sem pensamentos como este? Como seria a sua vida sem o pensamento de medo? Como seria a sua vida sem o pensamento de perda? Como seria a sua vida sem pensamento de falta? Como seria a sua vida sem pensamentos de isolamento? Como seria a sua vida sem pensamentos de separação? Como seria você? Pensa nisso e a gente se fala na próxima lição. Um beijo para você.